Boa noite a todos. Quero compartilhar com aqueles que estão me ouvindo nesse momento um estudo extraído do livro Uma Lembrança e Superando o Seu Passado, escrito por Robert D. Jones, publicado pela editora Nutra. É um estudo que ajuda todas aquelas pessoas que sofrem devido ao seu passado sombrio e talvez por ter sofrido injustiças ou causado injustiça. Então, esse livro vai ajudar você a esse estudo vai ajudar você a compreender como Deus ele o ajuda a superar o seu passado. E o versículo que nós daremos partida aqui será Filipenses 3,13, que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão, aliás, para as que diante de mim estão. Introdução, má lembranças. O autor ele conta a história, ele ilustra, né, a história de Rosana e Antônio. São histórias totalmente diferentes. Ele diz que cerca de lembranças sombrias, Rosana mal conseguia sobreviver cada dia. Seu pecado sexuais do passado e tentativa de suicídio a perturbavam diariamente. Desde que Tiago, seu esposo, soube dessas coisas, logo depois do seu casamento, tentara apoiá-la. Mas o fato de Rosana ela ter escondido os seus pecados dele apenas aumentava o sentimento de culpa dela. Dia e noite, uma nuvem depressiva pairava sobre ela à medida que relembrava do seu passado. O fato de ter cometido tais pecados como cristã apenas aumentava sua tristeza. Ela sabia o que era certo, mas agora odiava a sua própria vida. Talvez existam aí muitas Rosanas, né? Muitas Rosanas que odeiam sua vida devido a lembranças do passado. Talvez por ter cometido ou ter sofrido injustiça. Já na outra contrapartida encontramos Antônio. Também era perturbado por seu passado. Sua empresa falida de ferramentas acumulava dívidas e os seus planos de enriquecimento rendiam um pouco mais que a miséria financeira para ele e sua esposa. Explosões de raiva se tornaram comuns todas as noites. Sua crescente bebedeira e ira só distanciava de Janete e seus filhos, o que resultou num divórcio muito amargo. Certas vezes ele dizia: por que disse tais coisas sobre ela na frente das crianças? Eu sabia que não era verdade. Ele admitiu certa vez para o seu pastor. Certa vez ele chegava a dizer: fui eu quem arruinou nosso casamento, não ela. E não há nada a fazer agora. Será que existe aqui ajuda e esperança para Rosana e Antônio? E para outros que sofrem por causa do seu passado? Será que as lembranças do passado perseguem você que está me ouvindo nesse momento? Talvez tenha sido um grande pecado, ou talvez um padrão crônico de comportamento errado. As lembranças podem atormentar ou incapacitar você muitas vezes. Se você luta com o seu passado, não está sozinho. Atente para a avaliação feita por um sábio pastor, Dr. Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: o problema aqui é o caso daqueles angustiados ou que sofrem de depressão espiritual por causa do seu passado. Seja por algum pecado específico do passado ou a forma particular que o pecado assumiu no seu caso, eu diria que, na minha experiência no ministério, que se estende por muitos anos, não há dificuldade mais comum. Ela se repete constantemente e acho que trato mais gente com essa situação específica do que qualquer outra coisa. Dr. Martin Lloyd Jones. Deus, amados, em sua palavra, ele fornece a solução para esses problemas persistentes. Uma solução poderosa e transformadora, além do que poderíamos imaginar. Como Deus ele faz isso em nossas vidas? Como Deus faz isso? Nosso alvo é a transformação da lembrança.
Nosso alvo é a transformação. Vamos começar aqui a definir o nosso alvo. A maioria daqueles que sofrem, muitas vezes por causa das má lembranças, simplesmente querem que ela desapareça, não é isso? Querem que ela desapareça. Eles muitas vezes chegam a dizer: eu só quero esquecer o passado. Queria que ele fosse embora. Muitas vezes eles só querem pura e simplesmente um apagador de lembranças. Só que você e eu sabemos que não é assim, não é? Não é fácil esquecer o que aconteceu no passado. Aliás, nunca iremos esquecer. Só se alguém aí sofrer um, uma amnésia, né? Sofrer um acidente e acabar esquecendo tudo. Mas é impossível esquecer. E o alvo de Deus para nossas vidas não é fazermos esquecer, passar uma borracha ao nosso passado, mas é fazer o quê? Mas é transformar. É transformar. Se a irradiação do passado é nosso alvo, o mundo oferece uma lista de escapes. Se for só para esquecer o passado, então o mundo oferece uma solução. Os psicólogos e muitos aí oferecem uma solução. Mas só que você pode anestesiar a memória pelo uso de álcool ou droga, mas nunca irá esquecer. Não sei se você já assistiu aqueles filmes, né? Aqueles filmes que muitas vezes uma pessoa é traída ou a pessoa sofre por algo e assim vai para os bares e começa a beber, ouvir músicas para esquecer aquela pessoa, mas é impossível esquecer. O que ele pode fazer com o passar do tempo é superar, mas esquecer jamais ele esquecerá. E o alvo de Deus para nós não é fazermos esquecer. Certa vez, Antônio confessou: eu bebia para esquecer. E há muitas pessoas que fazem isso. Elas bebem para esquecer. Eu comparo isso como alguém, né, que muitas vezes pode nascer uma espinha no rosto e ela vai e olha, ela tem que ir numa reunião e diz: puxa vida, que espinha horrível está no meu rosto, né? E chega lá e começa a espremer para diminuir, para que ela possa ir para aquela reunião. Ela pode diminuir, ela pode passar de uma base, mas depois as consequências virão. Talvez vai ficar uma mancha no rosto ou coisa assim. Há muitas pessoas que, às vezes, para esquecer o seu passado, elas fazem o quê? Elas entram no mundo das drogas, da prostituição, do álcool. E o que acontece? Lá na frente, às vezes, ela converte-se ou ela deixa aquele mau caminho e muitas vezes só piora a situação. Muitas vezes aquele sentimento, aquela dificuldade, muitas vezes consequências por ela ter levado aquela vida de bebedeira, de droga, coisa assim, só virão alastrar mais, assim como uma espinha, né, que a gente espreme no rosto. Então, se a irradiação do passado é nosso alvo, o mundo oferece uma lista de escapes. Você pode anestesiar sua memória pelo uso do álcool ou droga ou qualquer outra coisa assim, mas isso não vai resolver nada, não fará que você e eu esqueçamos do passado. Continuando, algumas pessoas atacadas por lembranças ruins optam por tratamentos de choque eletrocompulsivo ou Ministério de Libertação de Demônios. Mas o que todos têm em comum é quererem se livrar das má lembranças. As pessoas aí querem esquecer de qualquer forma o passado. Fazem aí tratamento de choque ou Ministério de Libertação de Demônios, coisa assim, mas o alvo de todos esses é querer livrar-se do passado. Alguns supostos colaboradores parecem querer ignorar o problema e insistem no alvo alternativo, um plano para esquecer o passado. E alguns cristãos apelam para Filipenses 3,13, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, insistindo para que as pessoas atormentadas por lembranças assumam a atitude de o que passou, passou. O que passou, passou. Só que não é assim. Não é assim, o que passou, passou. Não
Não é do dia para a noite que uma pessoa ela esquece o seu passado. Muitas vezes a pessoa ainda chega na igreja, ela teve um passado totalmente tenebroso, aceita Jesus Cristo, mas esse passado ainda não a deixa em paz. O que ela precisa fazer? Conselhos equivocados do que fazer quando vierem os maus pensamentos. Esses foram os conselhos que Rosama ela recebeu de um certo pregador na rádio. Ele falou o seguinte: ore, persevere na leitura bíblica, vá à igreja e sirva a Jesus, e não viva no passado, mas viva no presente. Esse foi o conselho que Rosana ela recebeu de um certo pregador na rádio. E ela passou a fazer tudo isso, mas mesmo assim, ela não superou os pensamentos do passado. Você pode orar, você pode perseverar na leitura bíblica, você pode ir à igreja e servir a Jesus, mas muitas vezes você ainda talvez se sinta perturbado pelo passado. Ou, mas não estou dizendo que isso seja errado. Não, você precisa fazer, mas isso não é suficiente, muitas vezes, para essas má lembranças serem esquecidas. Em Filipenses 3,13, Paulo não fala de esquecer os pecados passados. Ele fala sobre o modo como ele tentou agradar a Deus por meio das suas conquistas religiosas, em vez de por meio de Jesus. Era isso que Paulo estava se referindo em Filipenses 3,13. Paulo não ensina o povo a simplesmente esquecer seu passado de delitos. Não é isso que Paulo está ensinando. Ele não está ensinando o povo simplesmente aqui a esquecer do seu passado, de pecados, de delitos, né? Esse plano de apenas esquecer o passado tem expectativas muito limitado. Ele ignora o maior alvo de Deus para nós, a semelhança de Cristo. Esse é o maior alvo de Deus para nós, a, a nossa semelhança com Cristo. Deus não quer remover suas má lembranças. Como assim? Deus não quer remover nossas má lembranças? Se Deus não quer remover nossas má lembranças, o que realmente Ele quer? O que realmente Deus quer, já que Ele não quer remover nossas má lembranças? Então, é bem interessante que o que Ele quer? Ele quer redimi-las. Ele quer redimi-las. A palavra redimir significa para comprar de volta, resgatar, libertar, ou resgatar do cativeiro ou da servidão, ou de qualquer obrigação ou responsabilidade de sofrer ou perder, pagando o equivalente, ou resgatar prisioneiros ou bens capturados, resgatar uma promessa. 2, recomprar o que foi vendido, recuperar a posse de algo alienado, devolver o seu valor ao possuidor. Dicionário Webster, 1828. Eu acho interessante aqui que é libertar ou resgatar do cativeiro ou da servidão ou de qualquer obrigação ou responsabilidade de sofrer. Sabe, uma pessoa um dia aceitar Jesus Cristo, a Bíblia diz que ela é escrava do pecado. Quando Jesus Cristo salva essa pessoa, ele não quer simplesmente que ela esqueça o seu passado, mas ela quer o quê? Ela quer redimi-la. Ela quer resgatar, ela quer purificar novamente toda aquela má lembrança. Porque é impossível uma pessoa ela esquecer o seu passado. É impossível. Mas em Jesus Cristo, Deus, o alvo dele é redimi-las, ou seja, é, é resgatar do cativeiro ou da servidão. A Bíblia diz que nós, antes de sermos salvos, nós éramos escravos do pecado, servindo ao pecado. No momento que nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos servos de Deus. E agora Deus ele começa a redimir nossos pensamentos, nossas vidas, e tudo que há em nós ele começa a transformar passo a passo. E também em Cristo ele começa a transformar todas essas lembranças para a própria glória dele. Então, redimir significa do cativeiro ou da servidão. Uma pessoa aí aceita Jesus Cristo com 25 anos. Mas o quê?
Lá com 12 anos de idade, ela começa a fumar, começa a usar droga, muitas vezes começa a ser uma pessoa desobediente, começa a fazer sexo com diversas pessoas aí do mundo e tudo, leva uma vida totalmente desajustada. E para ela tudo aquilo é normal. Com 25 anos a pessoa aceita Jesus Cristo, um domingo à noite, né? E chega na segunda pela manhã, ela já está totalmente pura, limpa. Seus pensamentos e suas ações são totalmente puras? Não, ainda não são puras. Ela precisa passar por todo um processo. E esse processo aí talvez perturbará ela. Se ela simplesmente só quiser esquecer o seu passado, é impossível. Ela deve entender o quê? Que Jesus Cristo ele quer redimi-la. Ele quer ali devolver ao seu estado original. Nós vamos ver ao decorrer aqui como Deus faz isso. Então, Deus não quer remover suas má lembranças. Ele quer redimi-las. Ou seja, libertar você desses maus pensamentos e transformar ela para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. Ele quer transformar em algo bom, algo que fará mais semelhante a Jesus Cristo. Não é? Muitas vezes, você talvez, muitas vezes uma pessoa ela comete tanto erro lá no passado, entendeu? Foi uma alcoólatra, foi uma drogada, foi se, se prostituiu e um dia ela aceita Jesus Cristo. E todo aquele pensamento talvez venha na mente dela. E o que ela precisa saber que ela é perdoada. Jesus Cristo a salvou, que ela é filha de Deus. E que Cristo redimiu e quer redimir todas essas má lembranças. Então, o que ela deve fazer? Uma pessoa assim, ela olha para si mesma e pensa assim: poxa vida, como Cristo pode salvar alguém como eu? Como Cristo pode salvar alguém como eu? Então, isso deve trazer ao seu coração gratidão. Paulo, quando ele olhava para a sua vida lá atrás, né, como ele tinha perseguido a igreja de Cristo, muitas vezes assassinado cristãos, arrastado pelas suas casas, jogado nos cárceres. Quando toda vez quando essas lembranças vinham a ele se sentia grato a Deus por causa que Deus o havia salvado. Cristo havia transformado o coração dele. Toda aquela lembrança que Paulo sofria não o afetava mais. Muito pelo contrário, fazia que ele se dedicasse cada vez mais à causa de Deus, à causa de Cristo, porque ele se sentia digno por ser salvo por Cristo. Então, ele quer transformá-las em algo bom, algo que fará mais semelhante a Jesus Cristo. Você percebe a esperança que essa abordagem ela oferece aos cristãos? Suas malembranças de pecados, menos os piores deles, podem ser uma oportunidade para o quê? Para crescimento e transformação de vida. Então, todas essas malembranças de pecados, mesmo os piores deles, podem ser uma oportunidade para crescer e transformação de vida. Ou seja, você busca, toda vez quando esses maus pensamentos vêm, talvez você tenha causado injustiça, você pensa como Deus pôde salvar alguém como eu. Busque servir mais, como Paulo fazia. Busque servir cada vez mais com gratidão no seu coração. Ou se você sofreu injustiça, saiba que Cristo fará justiça. E você deve buscar o quê? Crescer através disso, para que possa ajudar outras pessoas. E com isso, sofrer uma transformação de vida. Sua vida se tornará mais semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus não é apagar as lembranças ou negá-las, mas redimi-las, transformá-las, resgatá-las, fazer elas coisas boas para a sua vida. Uma perspectiva bíblica sobre lembranças. Como Deus pode redimir suas recorrentes lembranças de falhas passadas, dando a você suas perspectivas a respeito delas. Uma perspectiva de fé e esperança centrada no Evangelho o ajudará a perceber três coisas. Primeiro,
Deus estava presente em seu passado. Que coisa, né? Que coisa imaginar que Deus estava presente em seu passado. Ele estava lá naquele momento que você causou aquela injustiça, ou disse aquela coisa, ou cometeu aquela ação. Deus estava lá quando você sofreu aquela ação que causaram contra você. Deus estava presente no seu passado. Você diz assim, mas por que ele não interviu? Porque ele não quis. Mas ele estava lá, porque ele é um Deus onisciente e onipresente. Vejamos que ele não estava dormindo ou de férias quando você fez ou disse as coisas ruins que agora o atormentam. Se você cometeu esses pecados antes ou depois de se tornar crente, o soberano Deus estava por perto. Deus quer transformar o seu passado em algo bom. Exemplos nas Escrituras. Essa foi uma perspectiva de José em Gênesis 50, versículo 20, quando ponderava sobre os pecados dos seus irmãos traiçoeiros. Você conhece a história de José na Bíblia, que quando José era menino ainda, seus irmãos tinham muita inveja dele. Então, certa vez, quando eles foram ao campo trabalhar, José foi com seus irmãos ah, combinaram matá-lo, jogaram ele numa cisterna, num buraco, e depois, com o tempo, alguém deu a ideia de vender eles. E venderam eles a alguns comerciantes que passam por perto, e ele foi vendido e foi parar no Egito. No Egito, Potifar compra José e para servir como escravo na sua casa. Então, ali servindo, a Potifar, a esposa de Potifar, tenta ter relação com José, e José se nega a fazer tal ato contra Deus e contra Potifar, mas a esposa de Potifar acusa José inocentemente e José é jogado ao cárcere. José tinha todos os motivos, né, para ficar amargurado contra seus irmãos, ficar triste contra seus irmãos, querer vingança contra seus irmãos, mas ele não fez. E com tudo aquilo, lá na prisão, José interpreta o sonho de dois copeiros de Faraó. Então, aqueles dois são libertos depois, voltam para os seus afazeres, e logo um dos copeiros fala sobre José, que ele sabia interpretar sonhos, estava preso lá, e José sai, interpreta o sonho de Faraó sobre a grande fome que viria sobre a terra, e assim Faraó teve a ideia de acumular alimentos, né? E ele escolheu José como governador para cuidar de todo aquele processo. Então José colheu comida, estocou comida para que passasse um bom tempo tendo ali alimentos no Egito. Então, com isso, outras nações vieram a comprar alimentos no Egito e chegou uma época que de Canaã vieram os irmãos de José. E José conheceu eles, reconheceu eles de longe. Eu estou aqui resumindo, né? Reconheceu eles de longe. Veja só que José, no momento talvez que ele olha para os seus irmãos, ele deve ter pensado bastante coisa, mas ele entendeu o propósito de Deus no passado. Veja só que a frase que José diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José entendeu. José não ficou com raiva deles. Deus, ele usou as circunstâncias negativas e a transformou elas em boas. Então, muitas vezes, nós devemos entender que muitas coisas acontecem em nossa vida, aconteceram no nosso passado, para quê? Para que muitas vezes Deus transforme, redima, para quê? Para que nós possamos ajudar outras pessoas. Outras pessoas talvez foram abusadas, outras pessoas que abusaram e muitas vezes lutam com essa dificuldade, com a culpa, nunca conseguem se perdoar. Talvez uma pessoa que passou por injustiça em diversas outras áreas, e você também se identifica com ela e pode ajudar ela, falando como você conseguiu superar. Então, o nosso passado, quando Cristo redime, é maravilhoso. Por quê?
Deus ele pode usar para a glória dele, ele pode usar para os seus propósitos, para que você e eu possamos, através daquela experiência que passamos lá atrás, ajudar outros hoje que estão sofrendo, que estão aflitos, não sabem como sair daquela situação. E Deus usou, Deus transformou todo aquele mal que José sofreu em uma coisa boa. Porque Deus sabia que lá no futuro, todo o povo de Israel ficaria sem alimento, e só haveria alimentos no Egito. E assim ele perdoou seus irmãos, e você assim conhece a história, né, adiante. Outros exemplos, Gênesis 45, 5, de 5 ao 7, vai falar o exemplo de José, mas vamos pular esse daqui. Vamos para Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, que diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de todos e em toda parte que se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Pessoal, que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que a pessoa não era salva. Há consequências sim, mas ele não leva em conta, ou ele não considera, muitas vezes, o que a pessoa cometeu lá no passado. Há consequências sim. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E talvez você tenha sofrido uma injustiça, saiba que o versículo diz: portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Jesus Cristo fará justiça. Jesus Cristo vingará por você, porque ele é um justo juiz. Indo à frente, Romanos 8, 28, 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas, elas cooperam. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida no passado, cooperam hoje para você. Talvez Deus queira usar tudo aquilo que aconteceu com você para que você possa hoje ajudar outros que sofrem a mesma coisa. Talvez seja difícil para você superar, mas saiba, Jesus Cristo fará justiça por você. Fará justiça por você. Saiba que você pode ajudar outros que sofrem com a mesma situação. Pode ajudar outros, pode proteger pessoas que talvez estejam sofrendo. Muitas pessoas, muitas crianças são abusadas. Muitos adolescentes, às vezes, não sabem lidar com a culpa. E você talvez saiba como lidar, pode ajudar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos adiante. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lembra que o povo de Israel, eles pecaram grandemente contra Deus. Eles passaram 400 anos no Egito, saíram do Egito, passaram 40 anos andando no deserto, Deus trabalhando no coração do povo, era um povo de dura cerviz. Deus colocou esses 40 anos no deserto para ver o que estava no coração deles, era idolatria, insubmissão, todo tipo de pecado que o povo tinha. E Deus, após 40 anos no deserto, dá a nova terra a eles. Esse povo leva para a nova terra, a terra prometida de Deus, abominações, dificuldades. E com o tempo, Deus entrega eles para a Babilônia. Jeremias anuncia a eles toda essa dificuldade, o cativeiro, como a Babilônia iria levar eles para o cativeiro. E diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Depois de tudo aquilo,
Deus iria cuidar do seu povo. Deus tinha planos para o seu povo. Talvez você que esteja ouvindo passou por grandes dificuldades na vida, sofreu ou causou injustiça. Saiba que Deus tem grandes planos para você. Ele diz: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você sofre com alguma má lembrança lá do passado, porque você sofreu aquilo, ou você causou injustiça, saiba que Jesus Cristo te perdoou e que Ele quer redimir essas má lembranças. Ele quer fazer, Ele quer redimir ao ponto que você possa entender que todo aquele mal Deus torna em bem. Talvez para que você possa o servir com mais vigor, para que você possa ajudar outros que estão passando por mais dificuldade. Se você causou injustiça, assim como Paulo causou injustiça, sabe que Cristo te perdoou. E busque olhar como Paulo. Paulo olha pelo retrovisor, olha para trás, e aquilo não abala Paulo. Muito pelo contrário, faz com que ele tenha mais gratidão no coração. Busque servir mais, busque fazer mais pelo reino. Então Deus, Ele quer redimir o seu passado, suas má lembranças, suas coisas boas. Próximos estudos trataremos dos seguintes tópicos. O seu passado não controla o seu futuro e também suas lembranças são resultados da sua interpretação do passado. Muitas pessoas interpretam muito mal, né, o seu passado e elas acabam vivendo um presente muito complicado. Então, isso aí, obrigado, espero ter ajudado em algo. Você possa meditar sobre o que nós estudamos aqui. Tchau, boa noite.